Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago com mais um episódio de Pernambuco, o meu país. E hoje falaremos sobre o saque do Recife. Sim, o Brasil já era uma próspera colônia e Pernambuco era a joia da colônia portuguesa, produzia muita riqueza e atraiu muitos inimigos desejando se apossar dessa riqueza neste momento sob o controle português. É o que veremos agora. Mas antes, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para as atualizações e, claro, deixe o seu like. Vamos lá? Sir James Lancaster nasceu em Basingstoke, ao norte da Inglaterra, no ano de 1554 e morreu em Londres a 6 de junho de 1618, aos 64 anos, cheio de prestígio e glórias no Império Britânico. Foi um comerciante e navegador inglês, se destacando como pioneiro no comércio entre os ingleses e os indianos, ganhando aí fortuna e prestígio perante a coroa inglesa na qualidade de corsário, a serviço da coroa inglesa, que era uma espécie de pirata protegido pelo governo, recebeu autorização durante a Guerra Anglo-Espanhola para imprimir navegação de curso nos oceanos. Em 30 de março de 1595, invadiu o porto do Recife, onde permaneceu por um mês, saqueando e abastecendo seus navios das riquezas produzidas na terra. Não se dando por satisfeito com a pilhagem, com o roubo, alugou outros 12 barcos que abarrotou com tudo que havia roubado aqui. O evento ficou conhecido como o Saque do Recife e está devidamente registrado no Arquivo Histórico Geográfico do Brasil. Ao longo de suas viagens, escreveu o que parece ser um esboço de sua autobiografia, The Voyages of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies, 1591 a 1603. O saque do Recife, também conhecido como Expedição Pernambucana de Lancaster, foi a única expedição de curso da Inglaterra que teve como objetivo principal o Brasil e representou o mais rico butim, o mais rico saque da história da navegação dos corsários do período da Rainha Elizabeth I. Mas quais os antecedentes dessa história? A União Ibérica, a união sobre a mesma coroa dos reinos de Portugal e Espanha, colocou o Estado do Brasil, colônia portuguesa, em conflito com potências europeias amigas de Portugal, mas inimigas da Espanha, como a Inglaterra e a Holanda. A capitania de Pernambuco, na época a mais rica de todas as possessões portuguesas, se tornou o alvo desses piratas, desses corsários ingleses protegidos pela Rainha Elizabeth I. Poucos anos após derrotarem a invencível Armada Espanhola em 1588, os ingleses tiveram acesso a manuscritos portugueses, vejam só, e espanhóis que detalhavam toda a costa brasileira. Um deles, de autoria do mercador português Lopes Vaz, veio a ser publicado em inglês e enfatizava as qualidades da rica vila de Olinda, ao dizer que Pernambuco é a mais importante cidade de toda aquela costa. Essa era a expressão da época. A expedição de James Lancaster saiu de Blackwall, na Grande Londres, em 30 de março de 1594 e navegou através do Atlântico, capturando numerosos navios antes de atingir Pernambuco, navios espanhóis e portugueses, que, como eu disse, tinha agora um rei único. Ao chegar à costa pernambucana, Lancaster confrontou a resistência local, mas se deparou na entrada do porto com 3 urcas, tipos de navios que eram holandeses, das quais esperavam uma reação negativa, o que não aconteceu. Os anti-pacíficos holandeses, que comercializavam muito aqui, levantaram âncora e deixaram o caminho livre para a invasão inglesa. Nós sabemos que eles voltariam depois. Além de não terem oposto resistência à ação, terminaram por se associar aos ingleses. Vejam só o que os holandeses fizeram, fretando seus navios para o transporte dos bens subtraídos em Pernambuco. Lancaster, então,
tomou Recife e nele permaneceu, como eu já falei, por quase um mês, espaço de tempo no qual se associou também aos franceses que chegaram no porto e derrotaram uma série de contra-ataques vindo, da resistência portuguesa. Vejam que coisa curiosa. A frota partiu com um montante lá robusto de açúcar, pau-brasil, algodão, mercadorias de alto preço no período. Dos navios que partiram do porto, apenas uma pequena nau não chegou ao seu destino. Disse que o lucro desse saque foi estimado, na época, em mais de 51 mil libras esterlinas. Era uma fortuna absurda. Desse total, 6.100 libras ficaram com o Lancaster e pouco mais de 3.000 libras foram para a rainha. O restante foi para os financiadores. Com tal desfecho, a expedição foi considerada um absoluto sucesso militar e financeiro. E aqui, após a visita de Lancaster, a capitania de Pernambuco organizou 2 companhias armadas para a defesa da região, cada uma delas com 200 mosqueteiros e arcabuzeiros, uma sediada em Olinda e outra no Porto de Recife. Anos depois, até mais ou menos meados de 1626, o então governador Matias de Albuquerque procurou estabelecer posições fortificadas no Porto do Recife para que se pudesse impedir outras invasões às terras pernambucanas. História curiosa, história interessante, e eu espero que você continue acompanhando Pernambuco, o meu país.